primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer day trade é que pro trader a gente tem que olhar para duas coisas: a volatilidade do ativo e a liquidez. Não só do ativo em si ao longo do dia, mas ao longo dos horários. E é uma das primeiras coisas que eu aprendi é justamente que esse último horário de pregão, ele é muito mais perigoso porque a gente tem que estar suscetível a isso. O mercado, por mais óbvio que às vezes pareça, ele é parte e contraparte. Existem compradores e vendedores. Então, toda vez que a gente está tomando uma posição no mercado, a gente não está trocando isso nem com a corretora, nem com a bolsa. A gente está vendendo para alguém que tem intenção de comprar. Por que que isso importa tanto? Porque quando a gente fala sobre automações, sobre copy, a gente precisa entender que existe um tamanho saudável para que isso aconteça. Confie em pessoas que sabem do cálculo de capacity do seu tipo operacional. Recentemente a gente viu aí, num momento bem no final do pregão, uma movimentação de 80 pontos no dólar ali em 1 ou 2 minutos, que gerou inclusive um leilão. E as pessoas acham que o prejuízo causado por isso, que muita gente foi zerado por causa dessa queda de 80 pontos, quando na verdade essa queda de 80 pontos aconteceu pela zeragem. Era uma operação ali que passou comprando dólar o dia inteiro, num dia de super tendência de baixa, chegando ao ponto de, no final de pregão, uma conta principal ali, mais de 180 contratos, multiplicado por um número muito grande de seguidores. Se tratava de uma posição de mais de 30 mil contratos comprados no mini dólar. E na hora de zerar 30 mil contratos, a gente sabe que quando você opera mercado financeiro, opera day trade, que 30 mil contratos na venda de uma vez, principalmente saindo a mercado, ele vai movimentar e muito preço. O problema foi muito aumentado por ocorrer no final do pregão. Já é um momento que todo mundo que opera day trade sabe ou deve saber que a liquidez cai demais. O que a gente tem para aprender com tudo isso? Primeiro, automações, copy trade podem ser excelentes ferramentas de diversificação. Mas a gente tem que entender que do outro lado é preciso ser feito um trabalho de capacity. Esse cálculo de capacity faz com que essas automações consigam operar sem essa distorção de preço. Mas isso tem que ser feito por alguém, quem está por trás das automações ou do copy tem que conhecer no mínimo como que é a formação da estrutura de mercado, compradores e vendedores. Mas eu quero ressaltar uma coisa. A primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer day trade é que, por trader, a gente tem que olhar para duas coisas: a volatilidade do ativo e a liquidez. E a liquidez não só do ativo em si ao longo do dia, mas ao longo dos horários. E é uma das primeiras coisas que eu aprendi é justamente que esse último horário de pregão, ele é muito mais perigoso porque a gente tem que estar suscetível a isso. O trader, ele tem que conhecer o ambiente em que ele opera, seja através da automação, seja fazendo trade na mão.